Bom dia, estamos começando mais um devocional Vida Cristã Diária. E hoje chegamos ao dia 25 de dezembro, a última meditação acerca do advento do Salvador. O título de hoje é Graça, a nota dominante do Natal. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. João, capítulo 6, versículo 51, diz assim a palavra do Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. Oremos. Pai amado, obrigado pela dádiva do teu Filho, para salvar a tua igreja. Senhor, obrigado, porque não merecíamos. E nesta manhã nós reconhecemos o teu amor sendo provado para conosco, sendo nós ainda pecadores. Nesta manhã queremos tributar honra, glória e louvor ao teu nome. Sê conosco, ó Deus, neste dia, e que possamos meditar na mensagem profunda que a manjedoura também nos ensina. Pedimos a tua bênção neste dia, que a graça do Senhor seja esta nota dominante em nosso Natal, em nome de Cristo. Amém. Não temos a história tradicional do Natal sobre o nascimento de Jesus no Evangelho de João. Você se lembra como ele começa? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Em vez de inserir a história do Natal no início, com sua explicação, João tece a história do Natal e o seu propósito através do Evangelho. Por exemplo, após dizer que o Verbo era Deus, João diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Assim, o Verbo eterno de Deus tornou-se carne humana, e dessa maneira o divino Filho de Deus, que nunca teve origem e que nunca veio a existir, e era Deus, mas também estava com Deus, se tornou homem, e ao fazer isso, ele tornou a glória de Deus visível de uma maneira completamente nova. Essa glória divina, manifestada de maneira singular no Filho de Deus, era cheia de graça e verdade, e dessa plenitude recebemos graça sobre graça. Esse é o significado do Natal no Evangelho de João. O Deus Filho, que é Deus e que está com Deus, veio para revelar Deus de uma maneira que nunca havia sido revelada. Nessa revelação, a nota dominante tocada é a graça. Da plenitude dessa revelação da glória divina, recebemos graça sobre graça. Ou como diz João no capítulo 3, versículos 16 a 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, Natal e Sexta-feira Santa, de uma só vez, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. O Natal não é para condenação, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Natal é para a salvação. Ao fim de sua vida, Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos disse a ele, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Este é o propósito do Natal, meu irmão, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18:37. Qual foi o efeito da verdade da qual Jesus testemunhou com suas palavras e com toda a sua pessoa? Ele nos disse em João 8, 31 a 32,
Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Assim, o significado do Natal é este: o Filho de Deus veio ao mundo para testemunhar da verdade de uma maneira que nunca havia sido testemunhada. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. E o objetivo de entregar a si mesmo como a verdade ao mundo é a liberdade. Você conhecerá a verdade e a verdade o libertará. Libertará da culpa e do poder do pecado. Libertará da morte, da cegueira e do juízo. Como essa libertação acontece? Lembre-se de João 6, que ao descer do céu, Jesus planejava morrer. Ele veio para morrer. Ele veio para viver uma vida perfeita e sem pecado, e depois morrer no lugar de pecadores. Em João capítulo 6, versículo 51, ele diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós, a fim de entregar a sua carne pela vida do mundo. Nós, pecadores, podemos receber graça sobre graça da sua plenitude, porque ele veio para morrer por nós. O Natal, desde o início, foi uma preparação para a Sexta-feira Santa. Assim, ao longo do Evangelho de João, o significado do Natal se torna claro. O Verbo se tornou carne. Ele revelou a glória de Deus como nunca antes. Ele morreu de acordo com seu próprio plano, por causa da sua morte, em nosso lugar. Ele é pão para nós. Ele é a fonte do perdão. Ele é a fonte da justiça. Ele é a fonte da vida. Esse é o grande significado no Evangelho de João e no mundo hoje. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã aqui no canal Vida Cristã Diária, se o Senhor Deus permitir. E hoje terminamos as meditações acerca do Advento pelos textos escritos pelo pastor John Piper.